Às vezes, Traps parecia ser o único a cuidar de todas as crianças amparadas de nosso canto em Tarbian. Em troca, nós o amávamos com uma ferocidade silenciosa, a qual só o dos animais pode se equiparar. Se um dia alguém levantasse a mão contra ele, 100 crianças uivantes despedaçariam esse agressor em tiras ensanguentadas no meio da rua. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 8º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Um Lar para Voltar, a gente vai comentar os capítulos 21 e 22 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Júlia Neves. Oi, gente. O Bruno Amorim. E aí, peoples? A Rayane Molinário. Olá. E o Eric Alves. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse é o primeiro episódio que a gente conseguiu reunir todo mundo desde o episódio 2, né? Ah, Pois verdade. Caraca, tem tanto tempo assim. Tem. É que como a gente se alterna, né, nem parece tanto, porque... Sim. Sim, Mas- e a gente tá sempre em contato também com o outro, então... Sim. É. Mas bem, então a gente vai começar pelo capítulo número 21, lembrando sempre que a primeira parte do programa é só com comentários livres de spoiler do que vem depois dos capítulos 21 e 22. Então se vocês estão lendo o livro pela primeira vez junto com a gente, não tem problema nos acompanhar agora. Quando a gente for passar para nossa sessão com spoilers, a gente vai avisar. E aí quem não quiser, para o programa por ali, certo? Vamos então pro capítulo 21, que se chama Porão, Pão e Pipa. Nesse capítulo, ele começa com o Kvof mais ou menos na situação que a gente viu ele terminar o capítulo anterior, né? Ele é um menino de rua na cidade de Tarbin, órfão, sem ter pra onde ir, sem o alaúde dele, e basicamente ele não tem mais nada. Bem ferradinho. Sim. E quando ele tá num desses dias mendigando, e a gente percebe que ele começa a roubar também, né? Começa a tentar, né? Leva uns safanões aí, né? Isso lembra um pouco daquilo que a gente comentou no episódio anterior, sobre como a maneira como essas crianças de rua são retratadas nos faz ter empatia pela situação delas, né? A gente não tá... A miséria é que tá moldando um pouco as ações do Kvof. A gente sabe que ele não é mau, a gente sabe que ele não é um menino que, enfim, tem Faz uma por índole. necessidade, né? É a necessidade, exatamente. A necessidade faz a causa, o famoso. É. E bom, quando ele tá lá no meio da rua, sem nada, ele vê dois meninos que estão saindo, conversando, felizes, meninos de rua, que nem ele. Um deles chama o outro, né? Isso mesmo. Mostrando. E um deles diz aqui que ainda sobrou um pouco, mas é melhor correr, enquanto tava comendo pão. E aí o Kvof percebe, tipo, opa, né, tem algo, Opa, isso é bom. né, comida. E aí ele começa a seguir esses meninos em direção a qualquer que fosse o lugar que eles estavam indo, né? Que é um porão, Na né? verdade, ele segue antes. Ele segue antes porque ele fica curioso porque eles estão correndo. Ele não sabe o que é. E quando chega lá, que ele vê os meninos entrando, mas ele também não entra, que ele fica um pouquinho com medo, ele não sabe o que tem lá. Cascada, né? Isso. Aí quando eles saem, que eles estão comendo, estão com pão, as coisas, aí ele deixa o bom senso de lado. Se arrisca. E se arrisca. Que eu acho que é o que Ele qualquer até pessoa brinca, faria. né? Ele até comenta assim, minha curiosidade antiga, né? Isso. Despertou a minha curiosidade antiga e tal. Só um detalhezinho de tradução também que eu acabei de ver agora, e eu acho que vale a pena só comentar, não tem nada demais nele, mas no original, quando um menino vai chamar o outro dizendo que ainda tem um pouco de pão, ele fala "Still some left, better hurry up though", ou seja, diz, ainda tem, né, melhor se apressar.
Só que quando ele vai escrever hurry up, ele escreve tudo junto, ele escreve hurry up. Na tradução, então ele tá usando uma gíria, ele tá usando, né, esse tom coloquial que a gente tinha comentado semana passada, que é No aquele... episódio anterior, sim. Isso. Sim. Aí aqui na versão em português, o hurry up continua na linguagem formal, ele diz, mas é melhor correr. Mas ele Só que ela mudou no começo. O começo, sim. Exatamente, ela botou esse tom coloquial no começo, porque ele diz ainda sobrou um pouco, ao invés de ainda. Então ela fez uma adaptação que não é direta, mas que consegue passar a mesma mensagem. Sim. Legal. Bem, quando ele tá passando então por esse... Quando ele tá seguindo então esses meninos, ele acaba chegando até um porão, né? E lá ele vê essa cena Meio muito macabra. esquisita. Depois de uma tensão de descrição dele descendo a escada, né? Cara, eu Várias fiquei paradas. tenso quando eu li essa parte a Eu primeira também. vez. Onde que ele tá indo parar, né? Eu acho que essa é uma das cenas mais assustadoras dos dois livros, tal. Se não a mais, assim, a Tipo, princípio. ele vai né? morrer! Ele vai morrer! Tudo bem que ele acabou de perder os pais, né? E tal, teve até a cena, mas Cena horrorosa do cabelo queimado. E cheio mas de sangue. ainda assim descer uma escada é tenso. Não, e também pelo barulho, né? Que ele até fala Os que é sons, animalesco sim. e tal, mas ele sabia que saía de uma garganta humana e blá blá blá. É, E o que ele vê também quando ele chega, quando Uhum. a primeira impressão que ele tem também não é muito agradável. Ele vê então um menino algemado, né? Pela perna, eu Amarrado. acho. Amarrado, é. Totalmente amarrado. É. e berrando. E é ele que tá berrando, e aí o que o vô fica meio... O que está acontecendo, né? Uhum. Ele eventualmente, então, descobre... Porque chega o responsável por esse porão, né? Chega a pessoa que tá... que provavelmente quem amarrou, quem mandou que Amarrou amarrasse. as crianças. E aí a gente percebe que não é exatamente o que o que tá parecendo, né? Não é que aquele menino tá sendo torturado, estando amarrado, mas pelo contrário, ele tá sendo cuidado. Uhum. E ele tá sendo cuidado por essa figura que é o Trappist. Uhum. Traps S2, S2. O Trappist, então, a gente vai descobrindo que ele é uma pessoa, durante esse capítulo, né, que cuida um pouco desses meninos de rua, ele dá pequenas tarefas que eles possam realizar, de maneira que, em troca deles receberem um pouco de comida, um pouco de cuidado. E Atenção mesmo. atenção. Porque a fome não é só fome de comida, né? Mas de carinho, Sim. de Aquela atenção, figura De paterna. cuidado. Exato. Eles perderam tudo que eles tinham, né? Todos eles são órfãos, são de rua, são ninguém. São crianças bem pequenas também. A gente vê que Uhum. os mais velhos, assim, têm a idade do Kvolt, mas os outros são bebês e crianças de 5 anos, Até aquela 6 criança anos. que saiu que chama outra, tinha uns 6 anos, né? Sim. Se não me engano. 6 anos, gente. É muito pequenininho. É muito... faz muita diferença a gente dimensionar a idade das crianças, né? Uhum. É engraçado Dá que um peso geralmente, muito grande. geralmente em fantasia os personagens são bem mais novos e agem como mais velhos, mas em momentos como esse de você ver a realidade que na verdade é só o ambiente que torna eles mais responsáveis e mais Amadurece maduros. mais cedo. Né? E, bom, então o Trappist aí, ele é essa figura, sei lá, paternal não é bem a palavra, mas enfim, é quem, né, tá cuidando. Seria meio paternal, eu acho. Me pareceu bem um paizão. Ele tem um Cuidador, né? Assim. cuidador, isso Isso. mesmo. Ele começa a conversar com o Kvof, ele oferece um pouco de pão pra ele desde que ele carregue água, né? Uhum. Sim. Mas não muito para ele não se machucar. Não escorregar. Derrubar no chão, nada. Isso é interessante também, porque mostra que assim, aí mesmo ele fazendo as crianças trabalharem, digamos assim, pra ajudar o que ele Ele tá ainda fazendo tem um lá, cuidado ele ainda, com isso, elas. não é aquela coisa tipo assim, É cauteloso, você tem né? que fazer qualquer trabalho e eu vou te dar uma comida. Não, são coisas normais que uma criança pode fazer. Carregar uma Acho- água, varrer o chão, A X que faz a imagem segurar do as olhar pai. menores. isso, olhar as outras crianças um pouquinho. São coisas pequenas, coisas É. normais, né? Não é nenhum trabalho impossível.
Não é um É só aliciador pra de fazer crianças. por merecer mesmo. Isso. Por mais duro que ele pareça, ainda tem aquele senso de responsabilidade que ele tem com as crianças, né? Porque deixa ele mais próximo e não uma pessoa grossa. De alguma maneira isso também estimula o desenvolvimento das crianças, né? Assim, conforme quem convive com crianças sabe que elas precisam de algum estímulo de tempos em tempos para fazer coisas que elas não acham que elas conseguem. Né? Sim. E no caso dessas crianças em especial, que se elas não tiverem algum direcionamento, elas vão estar lá na rua e provavelmente, como o Kvolf estava tentando roubar, né, e expostas a muito mais perigo, parece que é uma coisa bem justa, né? Sim. É um ensinamento mesmo, não é uma questão de... O que eu tava falando antes, né? Ele não tá aliciando as crianças pra fazer trabalhos pra eles, trabalhos absurdos, trabalhos de... tipo, escravizando, algo do tipo. Não, ele tá dando tarefas pequenas só pra ensinar ajuda, né, isso. pra ele. E que com certeza o que as crianças fazem pra ele não é o meio de vida dele, né? Ele é tipo, carrega uma água aí, olha esse aqui, não sei o quê, mas ele tem que sobreviver de outro modo, ele com certeza faz as tarefas dele, né? Sim. Com certeza. E, bem, uma outra característica do Trappist também é que o Kvolf percebe que ele tem uma limitação para andar. Né? Ele tem uma perna machucada que o Kvolf identifica como má circulação, na verdade. Risco maior de infecções e um incômodo considerável. Os pés e as pernas deveriam ser levantados, massageados e embebidos numa infusão morna de casca de salgueiro, cânfora e araruta. Então, aqui a gente vê o Kvolf que era ensinado pelo Ben. Né? Tem um trecho que tá em itálico, né? Que é mais como se fosse um lapso dele de como ele era antes. E vê que ele não tá totalmente perdido como personagem. Veio a memória, né? Que ele É. assim, eita. Eu acho que o que o itálico indica aqui, que é um sinal De pensamento. Sim. normal, que é o pensamento do personagem, né? Sim, eu tava localizando o leitor ali. Mas então, o Kvolf relembra um pouquinho de quem ele é, mesmo nessas horas em que ele não tem nada físico pra... Vira instintivo, né? É que é uma coisa que ele aprendeu também, ele de fato aprendeu. Eu acho que demonstra isso também. Não é uma coisa que assim, ele decorou e depois esqueceu e acabou. Que às vezes acontece isso com a gente. Não, ele realmente Não aprendeu foi só a aulinha aquilo. do bem. Isso, ele realmente aprendeu aquilo e aquilo ficou gravado na mente dele. Então, ele, sem querer, veio à cabeça dele quando ele viu aquela situação, porque era algo que ele saberia como tratar se fosse necessário. É que o Kvolf aqui, ele tá num momento pós-traumático, né? No qual ele... De alguma maneira, ele evita pensar em tudo que remetia a ele à infância, à família. É muito raro aparecer. Sim. E é interessante que apareça aos pedaços, assim, né? Sim, e mesmo flashes, assim, né? ele lembra dos flashes mais mecânicos, né, de assim, científicos. Ele não lembra também de situações Instintivo. familiares, essa questão assim, ele ainda bloqueia, mas ele lembra dessas partes que são práticas. Que ele, Sim. desde o começo, ele tá focando na parte prática do que de como ele vai sobreviver. E isso é embora- outro exemplo disso. Embora ele não esteja usando o coração de pedra, né, deliberadamente, aqui ele tá fazendo mais ou menos isso, né? Que é ligar o modo racional e tentar sobreviver com ele. Bom, então o Kvolf ele vai de fato encher esses baldes d'água. E aí depois a gente tem por mais alguns parágrafos então uma descrição de quem é o Trappist e tal, que uma delas, um desses parágrafos inclusive é o que a Julia narrou no início do episódio de hoje. E esse capítulo ele basicamente é uma apresentação desse personagem, desse ambiente que é o porão lá do Trappist e de um pouco de uma Do consolo, né? de alguma coisinha que o Kvolf tem afetiva, né? Acho que até mais que isso, tanto esse episódio quanto o próximo fazem críticas muito fortes à imagem que se tem dos personagens. Igual você falou no começo, de só por eles estarem na rua e serem pobres não quer dizer que eles são pessoas ruins. E tanto nesse quanto no próximo é um retrato, ainda mais por eles estarem um em sequência do outro, um retrato muito destoante
da bondade que tem na miséria e na maldade que tem na nobreza. E acho que isso ficou bem Eu legal. acho que é bem assim. balanceado. Quando chegar no outro, a gente vê um pouco até disso mais, que eu acho que essa questão de bondade, maldade é mais balanceado nessa questão que ele Então. apresenta. Mas eu gosto desse capítulo que a gente leu primeiro, porque ele embora ele seja bem curtinho, ele consegue passar uma imagem muito forte na gente, dá uma impressão muito forte, até mesmo por essa questão dele ter essa ligação, né? Ele entra num tipo de rotina, pega um pouquinho d'água, ajuda. Ele mesmo diz que ele não vai sempre, também tem isso, porque ele não se sente bem perto das outras crianças e tudo mais. Que é a questão do trauma também, né? Sim. Que ele apanhou quando chegou. E tem toda essa questão psicológica que não é aprofundado, mas a gente consegue perceber. Mas mesmo assim a gente vê que ele firma uma ligação com ele, não só ele, mas as outras crianças também, porque eles são carentes disso, que é como a Julia falou, não é uma fome só de comida, né? É de cuidado, de carinho, é você saber que tem alguém ali, que se você precisar, você pode correr e pedir ajuda. Retomando um pouquinho do que o Eric falou agora há pouco, né, sobre mostrar também, ter uma espécie de crítica, né, ao como as pessoas podem entender esses personagens olhando de fora. Isso tem muito a ver também com a visão de mundo do autor, né? O Patrick é um cara preocupado com a sociedade em geral, né, com aquelas pessoas que não tem nada e que... A gente vai falar bem mais pra frente, falta muito tempo pra isso, mas quando aparecer a Ori, a gente vai falar sobre o cara que inspirou essa personagem, que também era um cara que não tinha nada, uma pessoa da vida real, né? E o Patrick é um cara bastante engajado nessas coisas, assim. Ele é um Traps da vida real, né? Por todas as campanhas que ele faz de financiamento coletivo para ajudar os outros e tal. Acho isso bem legal. O coração, né? O Patrick faz parte de um grupo, assim, de autores de fantasia que é muito engajado em política norte-americana, assim. Então, se vocês entrarem lá no Twitter dele, o que mais vai ter é retweet dele falando de política e falando de situações como essa, né? Tá aqui um pouquinho do que ele pensa, a gente pode encontrar aqui. Bem, mais alguma coisa do capítulo 21? Acho que não. Não, acho que não. Bruno? Vamos. Podemos ir. Não, também acho que não, tá tranquilo. Bem, então vamos agora pro capítulo 22, chamado Um Templo para Demônios. Esse é um capítulo um pouquinho maior do que o anterior. O anterior tinha 4, 5 páginas, esse aqui acho que tem quase 10, né? Ele é maiorzinho. Ele tem exatamente 10. Um Tempo para Demônios. Tá. Tem várias coisas nesse capítulo, na verdade. E ele começa um pouco com alguns aprendizados da vida do Kvoth em Tarbin. Ele começa dizendo, inclusive, aprendi muitas coisas naqueles primeiros meses. Ele já dá fala também pra gente perceber que ele já tá há um tempinho, né? Nesse capítulo já passou um tempinho. A gente não consegue, eu acho, dimensionar exatamente quando ele Quanto chegou. tempo, Em que época do ano, mas isso aqui, esse capítulo se passa exatamente na passagem de ano, né? Sim, no inverno ainda. Talvez até valha a pena depois voltar pra tentar ver se tem algum indicativo de tempo no anterior, em quando é que, por exemplo, os pais dele morreram. Eu não tenho certeza se tem, mas de qualquer maneira é alguns meses aqui, né? E aí ele tá aprendendo e se habituando, então, com essa vida de criança de rua. Uma coisa que me chama um pouco a atenção nesse capítulo aqui é como o Kvoth não é religioso. Ele fala um pouquinho sobre os sacerdotes de Telo, né? Às vezes os telianos distribuíam pão fazendo-nos rezar antes de receber a nossa parte. Eu não me incomodava, era mais fácil do que mendigar. De vez em quando, os sacerdotes... Não, é isso. É isso aqui. Tem de vez em quando, parte. os sacerdotes de manto cinza tentavam me fazer entrar na igreja para entoar as orações. Mas eu tinha ouvido uns boatos e fugia sempre que me convidavam, tendo ou não recebido o meu pão. Outra crítica aí, né? Outra crítica bem tem ácida, duas né? coisas aí, né, que são bem isso? relevantes. Igreja Católica nem tá escrita aí, besteira. Né? Com todos os esquemas e coisas
de pedofilia. Foda. E bom, Eu aqui tem... Fale. Não, eu ia dizer que acaba que essa questão de, né, de abuso e tudo mais, a gente vai comentar sobre ela mais pra frente. Mas acaba que, assim, nesses trechinhos pequenos, a gente sempre tem indíciozinhos, né, dessas situações. Não é nada muito aberto, nada claro, nada que você vai ler e vai ficar, caramba. Mas tem essas pequenas dicas. Ele só deixa um toque ali e sai correndo. Isso. O Patrick, assim, eu acho muito legal, muito importante que ele bote esses pontos nos livros, né? Porque torna a coisa um pouco mais realista e tal. Mas, por outro lado, ele sofre um pouco do mal dos autores de fantasia. Que o Martin sofre um pouco disso também, e devem ter muitos outros por aí. Aliás, tem. Que pesam a mão muito mais. Eles não têm muito problema em ser mais explícito quando vão falar sobre o abuso feminino. Sim. Então, Sim. assim, quando a gente tá falando de uma mulher que sofreu violência sexual, às vezes é mais gráfico. No caso do Patrick, eu acho que não chega a ser mais gráfico, eu não me lembro de nenhum caso. Mas é sempre mais aberto, né? No segundo livro a gente vai ter um diálogo bem explícito sobre isso. Enquanto, quando a gente tá falando de personagens masculinos que sofreram abuso, parece que tem quase um bloqueio, sabe? É sempre... Exato. É sempre subentendido. Mas isso na sociedade também, né? Não, claro. Isso é decorrência da nossa sociedade mesmo. Acho que É apenas um reflexo dela. Exato. acho que até a gente vai chegar nos capítulos mais pra frente, né? Que é uma das cenas mais fortes. Eu acho. Sim. Assim, o meio, a Julia falou que é um reflexo da nossa sociedade, com certeza é. E eu acho que um pouco, em especial até nesses ambientes como da literatura fantástica, existe uma tendência, por mais conscientes que os autores sejam, ainda é um meio muito masculino, né? Então, é normal que se reproduza um pouco mais essas coisas dentro desse tipo de ambiente. Mas... É engraçado que me parece ser típico da fantasia e do horror. Pelo menos no Brasil eu vejo isso, que há muito mais leitores homens do que mulheres. No entanto, o meio literário no geral é bem maior, um público feminino do que masculino. Então acho que fica bem nichado. É claro que nos últimos anos, assim, nas últimas décadas, né, em termos de políticas de incentivo mesmo e de dar mais espaço, as coisas têm melhorado muito. A gente estava falando antes de começar a gravar aqui da Li Guan, que está escrevendo desde os anos 60, né? E ela é uma gigante do gênero, mas na época era meio que aqui. só ela. Tinha ela, tinha a Butler. Sim, eu falo mais na parte de leitores e consumidores. Ah, sim. Mas é sorte que hoje em dia isso está mudando. Eu acho que em e parte também pode o até Patrick ser Frost. por isso também. Geralmente eu pelo menos sou assim, quando você tá lendo uma coisa e você não consegue sentir muito a identificação, você acaba não procurando mais. Então, aí às vezes tinha poucas escritoras e poucos autores que conseguiam passar uma mensagem legal pra gente como mulher e tudo mais. E eu acho que é por essa questão também, porque tem realmente autores que conseguem prender a nossa atenção, mas tem uns que infelizmente não tem como. Infelizmente a gente larga, né? Eu acho que é muito... Isso daí também é muito do estilo de leitura de cada pessoa, né? É que nem a gente tava discutindo outro dia, que a gente tava discutindo sobre aquele Prince of Thorns, que você odiou por completo, e eu tipo, é legalzinho, dá pra seguir o livro. Então assim, é muito do estilo de leitura da pessoa, também, né? Do que ela gosta. Gosto, Eu? né, galera? Gosto, tem o meu e os errados. Eu tenho uma outra aqui, mas ela é pesada, deixa quieto. Eu imagino. Bem, passando por isso, então, o Wolf vai falar um pouquinho pra gente sobre como a cidade de Tarbina é dividida. Claro que, como toda grande cidade, né, ela vai ter vários tipos de divisão. Né? Se vocês pensarem numa cidade contemporânea, aí, por exemplo, sei lá, aqui em Porto Alegre a gente tem, obviamente, os bairros, mas a gente chama partes da cidade de Zona Sul, Zona Norte. Aqui no Rio de Existe a Janeiro Zona Rural e a Zona Urbana. Oi?
aqui no Rio é super assim, porque tem o centro, que é o Rio de Janeiro mesmo, e tem os outros bairros. Tem aqui onde eu moro, que é do lado de cada ponte, e tem a região a parte dos campos, né, da região serrana, a região dos lagos, então... Aqui em Brasília é tudo separado por sigla. Então, assim, é extremo. Não, e mesmo que, assim, Tarbin, no caso, é uma cidade, né? Então, assim, aqui, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem vários lugares, tem aqueles bairros que ficam ali no núcleo, mas dentro da própria cidade do Rio, tem os outros mais afastados. Uhum. Sim. E, bom, Tarbin com certeza é uma cidade menor do que Brasília, Rio, Porto Alegre. Mas pro contexto, né, de Temerant, ela é uma cidade enorme. Talvez, não sei se é a maior, acho que não deve ser maior do que Severn, pelo menos, mas é grande pra caramba. Mas é grande. Ainda mais pros padrões do Kvof, que normalmente vivia de vilarejo em vilarejo, né? Então. Então a gente acaba descobrindo bastante coisa, né? A gente se situa melhor na cidade, acho que no começo desse capítulo. Eu acho interessante que ele faz isso primeiro. Ele dá toda essa introdução do que é o local, como é, e depois ele entra na história pra gente já poder se situar mais ou menos. Pra gente imaginar melhor também, né? Isso. Bem, a principal divisão que ele nos apresenta nesse capítulo é a divisão entre o que a gente poderia chamar de uma área para nobres e uma área para os plebeus, né? Uma área para os pobres e etc. A gente não precisa dizer que a área onde o Kvof está é essa segunda. Né? É quase a divisão aí entre favelas e a cidade em si, né? E a parte nobre, a parte que tem tudo. Periferia e cidade grande. Isso, esse é o termo que eu tava querendo, a periferia. Agradecido. Lá em Tarbin eles chamam então de beira-mar, né, que é justamente a periferia, e serrania, que é a área nobre. Eu, como aqui no sul, né, muito pertinho de Gramado, quando eu leio as coisas em serrania, até pelo nome, por ser parte de colina e tudo parece um mega shopping, eu não consigo pensar em outra coisa. Mas, bueno, então a gente tem essa divisão aqui, e quando chega o dia do festival do solstício de inverno, o Kvof eventualmente decide ir até a serrania. Antes da gente seguir, deixa eu explicar um pouquinho. A gente já passou um pouquinho pelo calendário, se eu não me engano, em outro episódio, né? Mas só para relembrar o que é importante para esse episódio aqui, é que o festival do solstício, ou seja, a troca de estação, que são os últimos dias do ano em Temerant, eles acontecem no mês de... perdi. No mês de Dearth, que é tipo Death de morte, só que com R no meio. Esse é o último mês do ano. Oi? Faz sentido. Você pensar inverno, né? Essa coisa. Nossa, eu poderia ter feito, agora que eu tô percebendo que essas palavras dos meses parecem com várias palavras. Tem solace, tem reaping, então daria pra pensar um pouco. Não vou fazer isso ao vivo aqui, porque senão... de qualquer maneira. Então as partes então, quando acaba o ano, né, quando a gente tá nos últimos dias do ano, acaba o dia 44 do mês de Dearth, e aí depois, fora desses meses, a gente tem os 7 dias de luto, né, que é mais uma semana, no caso não, uma onzena, que é uma semana de festividades da igreja de Telo. É tipo um carnaval. É um carnaval do mal. Eu pensei no carnaval também, acho que todo mundo fez associação. O carnaval não é originalmente meio do mal também? Eu não sei mesmo. Né? Tem negócio dos bailes de máscaras e tal. Veneza, né? Aquele carnaval de Veneza também. Eu posso estar muito enganado, sou meio ignorante nessas coisas. Tem depois o negócio da quaresma, que é a época de purificação, e essa parte toda assim. Então no período de carnaval é o período que você aproveita pra fazer tudo de errado. E depois você tem que se arrepender, entendeu? Tá aí, é praticamente alguns se arrependem 9 meses depois também. A maioria.
A maioria. Esse capítulo todo me lembrou bastante aquele episódio de Rick and Morty do Expurgo, sabe? Eu não sei, eu nunca vi, mas pode... Com certeza alguém que tá nos ouvindo assistiu. Então. Provável. Alguém pegou a referência. Bom, ele... Rick and Morty me irrita por causa do asterisco no olho. Me dá muita agonia. Eu nunca assisti nenhum episódio. Bom, tá. Esses 7 dias de luto, então, ela é uma festa popular religiosa. A gente comparou com o carnaval e realmente tem muito a ver. E, em geral, as pessoas se vestem de demônios e saem por aí fazendo coisas de demônios, né? Eles botam uma máscara e tal, com os chifrezinhos e saem por aí, às vezes roubando, às vezes fazendo pegadinha com os outros, né? Uma coisa um pouco... Eu não sei, eu acho que os vikings tinham alguma coisa parecida também, no dia do Loki, se eu não me engano, alguma coisa assim, o sabe? dia da mentira era assim. O dia a história do 1º de abril era assim. Era o dia de fazer isso. Pessoas. É uma mistura, então, de 1º de abril com carnaval. É legal mencionar que aí seriam os demônios, entre aspas, oficiais da igreja, mas a maioria das pessoas são simplesmente pessoas aleatórias que aproveitam disso. Que os demônios da igreja não poderiam fazer tantas maldades assim e tal. Mas como vira uma bagunça... Quem nunca, né? Quem? Uma coisa que eu acho legal é que ele... parecida Oi? com isso? Oi? Não tinha um filme que era uma coisa... Era filme ou era livro? Não sei. Eu não sei se for livro, eu nunca li, mas eu só ouvi falar. que é tipo um dia do ano que você podia fazer qualquer coisa. É o Purge, The Purge em inglês. Eu não lembro o O nome em episódio do português. Rick and Morty é exatamente isso. É um dia Que é o pode dia fazer. que você é permitido fazer o qualquer expurgo. tipo de crime, até assassinato, Exatamente. e você só não pode matar as pessoas da alta cúpula do poder, uma parada assim. Gente, eu É nunca o vi dia isso do na minha expurgo, vida. né? Eu não ia sobreviver as 3 primeiras horas. Exatamente. Se bem que eu moro tão longe de certas coisas que eu ia sobreviver porque eu não ia ter preguiça de vir pra cá. Até chegasse aí já teria passado um dia. É quase isso. Mas uma coisa que eu achei legal aqui é que ele é a primeira vez que ele puxa a família dele, dessa vez intencionalmente, né? Que ele tá falando tudo bonitinho, do festival, não sei o que, e ele fala, papai encenava em Cannes. E nisso ele traz essa parte da família dele, traz essa parte da trupe, falando que quando era com a trupe dele, tinha isso, mas era um negócio controlado, ninguém se machucava, não sei o que, e ele faz essa comparação. Que com Tarbian é tipo o bloco de rua do Carnaval do Rio. Seja o que Deus quiser e vamos nessa. Ele puxa essa lembrança intencionalmente. Isso tem um pouco a ver com aquela visão que o Kvolf tem de si mesmo e dos Who, né? Como a elite dos artistas, que de certa forma, aparentemente no relato dele sempre se verifica, né? Eles sempre fazem as coisas muito ótimas, muito melhores que todo mundo. Mas, anyway. Bom, então, durante esse dia do festival de solstício, o Kvolf decide que ele vai tentar a sorte dele mendigando na serrania, que é a parte rica da cidade. Então, ele vai lá. É engraçado que ele aprova as fantasias lá, né? Porque, de novo, esse lado Edemaru dele tá o tipo... lado artístico. É o sangue dele, né? Ele sempre abraça isso, sempre que possível. E quando ele chega lá pra mendigar, então a primeira impressão que a gente tem da serrania é muito legal, né? As pessoas são muito educadas, ele recebe um bom dinheiro. É um lugar Talento de limpo, prata. é um lugar bonito, é um lugar de... Primeiro ele recebe o vintém. Depois O ele recebe vintém, o tá certo. E a moça é bem simpática com ele, né? Ela Fica com pena. E possivelmente ela fica com pena porque ela não tá nem um pouco acostumada a ver aquilo. É um sim. choque, né? E aí é o que vem depois, pra explicar essa parte. Porque ela não tá acostumada. Por que ela não tá acostumada? Então, aqui a gente vai ter um pouco daquele clássico
Isso é meio padrão, até em desenho. Eu tô me lembrando do Avatar, a Lenda de Aang aqui. Também, eu vi há muito tempo. Mas o Avatar é bom demais, cara. É bom demais esse É bom. desenho. Mas tem aquela cidade do Reino da Terra, lá onde eles chegam, e tudo parece muito ótimo, as pessoas são muito sorridentes. Ba Sing Se, isso aí. E aí é porque, né, alguma coisa tá errado, porque as pessoas não são tão sorridentes e tão felizes assim. E aqui Tarbean tem um pouco disso na serrania, assim. As pessoas estão muito felizes, mas é porque o que não é feliz, elas simplesmente excluem de lá. E joga pra beira-mar. Isso. Só acho que depois dos 4 cantos podia ter as 4 nações um podcast só sobre Avatar. Rapaz, olha que eu entro, hein? Eu topo, hein? Mas é legal ver aqui que quando esse guarda espanca ele, é justamente o contrário do capítulo anterior, né? No capítulo anterior ele encontra um estranho que, apesar de humilde, ajuda ele. Aqui, Num lugar horrível também. Quando ele encontra outro estranho, não é tão legal assim. E é diferente, né? Que ele não é humilde, ele tá em uma posição de poder. É a nobreza escondendo a maldade. Exato. Eu acho que mostra até isso, porque igual você mencionou, né? Quando ele chega lá no Trappist, é um lugar feio, ele tá com medo, porque ele é um lugar esquisito. Quando a gente vê um lugar esquisito, a gente fica com medo. Mas lá ele é bem tratado. E quando ele chega na serrania, que é um lugar bonito e que você esperaria que as pessoas fossem melhores, o inverso acontece. Resumindo os 2 capítulos em uma frase, as aparências enganam. Sim. Bem isso. Claro que, sim, igual essa menina, não são todas as pessoas, a gente também não pode generalizar, pegar assim, a cidade inteira é ruim. Mas eles estão acostumados com aquele padrão, e as pessoas que vivem para manter aquele padrão é que fazem as coisas ruins para fazer aquilo continuar dessa forma. Isso é uma questão muito mais estrutural do que pessoal, né? Sim. Ele até fala, você vai me botar em encrenca e tal, se o povo me denunciar, então eu vou te bater. O próprio guarda fala isso, ele tá espancando ele e ele claramente tá com raiva, mas porque se ele não fizer isso e começarem a aparecer, quem vai pagar é ele. É um problema pra ele, né? Não é... Isso. Então é horrível, mas a gente consegue entender esse horror em várias camadas. Eu acho que aconteceu algo parecido aqui no Brasil também. Eu acho que foi na Copa, ou foi nas Olimpíadas, não sei, que eles estavam tirando as pessoas de rua da cidade. Sim. Vocês lembram disso? Toda vez que tem algum evento aqui, eles fazem isso. Toda vez. No Rio, né? Ah, Aqui em Brasília aconteceu, acho que foi foi na Copa, né? Na Copa do Mundo. E aí foi um bafafá aqui, a Inglaterra também sofreu com isso, que eles começaram a fazer um negócio de colocar espinhos de ferro em certos pontos das cidades para moradores de rua não dormirem. Nossa, que horror. Acho que é muito mais que só em eventos, né? Por exemplo, o caso que teve aqui, acho que foi no norte, que um rapaz foi impedido de entrar no banco porque ele era negro, né? Então, acaba que não é só em festivais, o ser humano é bosta em todo momento. Qualquer lugar, todo momento. Especialmente... Não, eu ia dizer, especialmente uma pessoa como é o caso aqui do personagem no livro, que está em uma situação de vulnerabilidade. É um morador de rua, então a pessoa já tende a olhar com um olhar mais desconfiado. Né? Por mais que a pessoa queira ajudar, ela primeiro tem aquela desconfiança. A gente ligou o modo full militante hoje, mas a culpa é do senhor Patrick Rothfuss que escreveu. A gente tá... mas foi eu só ia a consequência da escrita dele, Oris. Não, pior é que é mesmo, né? Mas eu ia comentar também que em Porto Alegre a gente tem um caso bastante famoso, que no meio da ditadura, assim, mais ou menos, ele foi criado todo um bairro que na época era afastadíssimo, assim. Hoje em dia é muito mais fácil de chegar, mas, né, pense nos anos 70. Que era um bairro justamente para tirar a população marginalizada do centro da cidade e jogar todo mundo para lá. Brasília é assim, Brasília é em volta, né? De Brasília, Aqui do no avião, Rio também. É periferia, então...
Acho que até Sempre hoje, jogam né? pros lados. Mesmo sem querer, assim, por exemplo, as coabs, os conjuntos habitacionais, é totalmente fora de mão da cidade. Sim. Uhum. Os condomínios, até do Minha Casa Minha Vida mesmo, todas essas áreas são sempre bairros muito afastados. Eu sei porque, assim, eu moro na periferia, então acho que não sei se todo mundo, mas eu moro. Então, eu sei porque eu vejo em muitos bairros. E sempre eles escolhem um lugar assim, mais afastado mesmo, não adianta. E no próprio centro aqui no Rio, tem a cidade lá, mas você vem aqui no Rio, você vê, ela é inteira cercada de favelas e de comunidades. Porque é isso, eles foram jogando as pessoas que eles não queriam lá naquele meio pra escanteio. E foi cercando. Daí que nasceu o termo de marginal, né? Exatamente o que você Sim, tá a sempre margem ali da sociedade. na margem da sociedade. Bom, pra gente voltar um pouquinho pro texto, mas ainda assim, né, tem muito disso. A gente estava falando sobre abandono e sobre a situação do Kvof. Eu nomeei esse episódio de Um Lar para Voltar porque aparece 2 vezes essa associação, uma em cada capítulo. Na primeira vez, o Kvof fala que o porão do Trappes era quase um lar pro qual ele podia voltar. E nesse capítulo ele também fala que a região dele, da cidade, a beira-mar, era mais ou menos como quase uma casa que ele tinha. Né? Ele se sentia mais em casa, especialmente depois de ver a serrania, né? E o contraste. Então ele sabia que lá na serrania ele não era bem-vindo de nenhuma maneira. Enquanto que na beira-mar ele pertencia ao lugar de algum jeito. E tem também o esconderijo dele, né? E quando no final mesmo, que ele vira pras meninas e fala assim, não, eu tenho pra onde ir, sabe? Tipo, Ele o criou um lugarzinho espaço dele, pra ele ali. Isso. Eu acho que eu tinha pensado nisso quando eu fiz o roteiro nesse terceiro também, só esqueci de falar. Bom... Mas voltando à situação dele lá. Quando ele então é pego lá, né, no beira-mar, ele leva uma surra. Tadinho. Aí eu fiquei com tanta pena quando a moeda caiu. E é uma surra bem feia, né? Nossa, porque, horrorosa. Assim, já é horrível de você ler imaginando qualquer pessoa, mas quando você coloca na cabeça que é uma criança, eu acho que fica ainda pior. E o Patrick também tá usando esse recurso agora, assim, muito constantemente, né? Que o Kvof tem alguma coisa, objeto físico em mãos, e aí sempre que ele se dá mal, ele perde esse objeto. Então já foi o livro do Abenfi, já foi o alaúde. Né? Agora é o dinheiro. Agora é o melhor dinheiro que ele poderia ter conseguido, né? Eu acho que isso enfatiza muito a sensação de desamparo. Né? Isso de perda, que faz você ficar assim, você ter aquela um pouquinho de esperança e aí acabou, não tem nem. E isso molda muito quem o Kvof vai ser depois, né? Sem entrar em spoilers, mas sim. É só o de abraçar sempre que você consegue alguma coisa, porque você só tá se ferrando. E a gente imagina assim, eles estão no que seria equivalente ao inverno, então tá nevando, então é um dia muito frio, ele foi totalmente espancado e simplesmente largado lá na neve. Então, o que a gente imagina é que foi largado pra morrer. E aqui a gente tem uma das cenas mais enigmáticas dos 2 livros até agora, né? Porque normalmente a gente consegue encontrar muitas teorias, suposições e relações entre as coisas estranhas que acontecem nesse livro. Mas essa aqui, eu acho que eu não encontrei nada. Que é o seguinte, o Kvof, então, quando ele apanha, ele é salvo por algumas pessoas que estão, né, participando dos 7 dias de luto. Exceto que um deles está vestido não como um demônio qualquer, mas como o próprio... Encanis. Encanis, isso. Então... ele é salvo por essa pessoa, ele ganha um talento de prata, né, que mais do que ele tinha. Que é mais do que ele tinha anteriormente. E esses personagens, eles estão tendo uma conversa muito estranha. Sim. Que um diz assim, cadê? Aqui, tá, eles parecem que estão fugindo, né? Ela diz, se não continuarmos à frente deles, ficaremos enterrados na neve até as canelas. Aí depois ele diz, pelo corpo de Deus, Holy, alguém espancou esse menino, e no dia do solstício ainda por cima.
ele fala pro Kvolf depois, você está congelando? Tá, eu acho que é isso, né? Ela fica o tempo todo querendo ir é. embora, né? E ele, não, calma, Isso, deixa eu cuidar desse menino tá passando mal. Depois ela diz ainda, agora nós temos que ir, Garrick. Se nos encontrarem aqui com ele, acharão que fomos nós. Acho que não Ele é tão dá a luva enigmático dele assim, também. não. Porque até Eu por também- ele ser em Cannes, ele tá fugindo do Telo, né? Do outro personagem. Sim, eu vestido. imaginei isso também, eu não acho. É, Eu Eu não acho. imaginei isso também. Que o evento como é eles- uma caçada. Faz parte então- da encenação que eles estão fazendo. Vocês têm razão, foi assim. E o fato deles acharem que seriam eles é só por eles estarem vestidos de demônio e tal, e ser um evento onde todo mundo usa isso pra fazer o que quiser. Tá, nossa, eu tô até envergonhado, foi completa burrice minha. Eu acho interessante também essa escolha de colocar, tipo, o próprio Encanes, né? Como se fosse aquele que vai ajudar a situação dele ali. Que é a única pessoa que parou pra ajudar e pra cuidar, e que deu a luva e que deu o dinheiro e tentou resolver a situação, mesmo naquele contexto todo ali que eles estavam. No meio da brincadeira, ele teve. Foi quem parou pra ajudar. Foi humano, né? Tem um pouco de simbolismo, não é nem simbolismo, mas assim, a gente pode pensar de uma maneira interessante sobre essas pessoas tão religiosas, aquela que representa logo o demônio, né? Enquanto no mesmo capítulo a gente já teve uma crítica à instituição religiosa, a gente acabou de falar dos padres, mas E um da pouco polícia. antes, né? E é legal, ele até faz uma comparação, né? De fala que quando o Encanes dá o talento de prata pra ele, ele se sentiu como se ele estivesse vendendo a alma dele, né? Ele lembra, sim. Ele lembra das histórias que É aconteciam. uma cena que eu queria muito ver na série, se tivesse. Acho que seria bem legal. Acho que isso aí, caso a gente tenha os filmes, né, que devem adaptar então a história mais direta. E essa cena ela parece ser muito bonita, né? É o inverno, então tá Sim. nevando e tal. Aquele talento brilhando, assim, quando ele pega. Sangue Aquela também. neve Ele suja nem de sente, sangue né? dele espancado. Não, é visualmente horrível. bonito. Cara, mas você vê um negócio bonito. Você pega, por exemplo, aquele trailer dos Vingadores, que é todo cinza e em Com tons de manchas cinza e com vermelhas. vermelho. Cara, aquele Deixa um trailer contraste maior. é lindo. E eu acho que seria a mesma coisa. Pô, é o branco, é o talento de prata, isso aqui. E o sangue do moleque todo ferrado, o cabelo vermelho também destoando. Cara, seria lindo demais. Bem, com esse dinheiro, então, ele compra um cobertor, né? Ele compra comida e bebida e ele acaba passando o ano novo sozinho. Quando ele vai comprar, isso já é em Beira-Mar, né? Ele fala com algumas meninas. Sim. Ele Duas para numa novinhas, né? Duas meninas novinhas. A mais Isso, velha tem 16 anos. que é um e- tanto mais velha que ele, mas a outra acho que regula com ele, né? Sim. Sim, eu acho que também, voltando nessa questão de temporalidade, a gente imagina mais ou menos o tempo que ele levou pra sair de lá, se arrastando todo machucado, até chegar na beira-mar de novo. Porque quando ele chega lá no local dele, né, onde ele considera a casa dele, já tá finalizando as cerimônias e tudo mais, né? Tem encerramento mesmo. Então é como se ele tivesse andado, não sei se seria o dia inteiro ou se seria a noite inteira até chegar lá. Sim. O bichinho sofreu, tadinho. Né? Só um cadinho. E, bom, mais alguma coisa aqui então sobre esse diálogo dele com as meninas. Elas tentam oferecer, né, pra que ele entre, pegue um canto perto do fogo. Ele recusa, sai correndo e acha um esconderijozinho pra ele, que como a Julia falou antes ali, é então uma terceira referência a lar, né, a ter uma casa, que é uma coisa que ele já tá há muito tempo sem essa sensação. Sim. E alguma coisa então sobre esse final aqui? Acho que não. Não, acho que não também. Não, também. Fecha mais um arco aí, com ele se fudendo. Mais um. Mais um, vai longe aqui. Um a mais, um a menos, quem tá contando? Bom, então, a partir de agora, né, a gente tendo encerrado essa primeira discussão dos 2 capítulos, a gente vai entrar na sessão de spoilers. Então, se vocês não quiserem saber o que tem daqui pra frente no Nome do Vento, ou em todo o conteúdo do Temor do Sábio, do Conto do Bast, do livro da Auri,
do Old Holy. E, especificamente, nesse episódio, a gente também vai mencionar um pouco de informações extras que o Patrick Rothfuss já comentou em entrevistas que talvez estejam no material que ainda não foi publicado. Então, se vocês quiserem... É um spoiler pequeno, tá? Não é nada muito alarmante, mas vai aparecer. Então... Oi? Fiquem avisados. Estejam avisados. Tá. Então agora a gente vai voltar lá pro capítulo 21, o Porão, Pão e Pipa. Vocês têm algum comentário aqui? Não. Eu não. Não, de cara assim, não. De cara não também. Eu tenho. Primeira coisa é o Trappist, e aí o spoiler que a gente tem... É da entrevista, verdade. Tem muito a ver com ele. E aqui é o que eu tava falando pra vocês sobre a entrevista. Eu tô abrindo o link de volta aqui. Enquanto ele carrega. Uma coisa que eu esqueci de falar na parte sem spoiler, mas que tem tudo a ver com o Trappist, é que eu tava pensando um pouco em nomenclatura, e Trappist parece muito trap em inglês, né? De armadilha. E trap é armadilha, Eu não sei muito bem como me sentir a respeito disso, possivelmente não seja absolutamente nada, mas... É engraçado que nesse capítulo também, o nome do capítulo, todas as palavras começam com P, e aí os dois nomes que ele fala, que é o Trappist e o outro rapaz, é com T. A Tina. Deixa eu ver uma coisa. Peraí, sobre o nome desse capítulo. Sim, no original é tudo com B. Por isso que eles traduziram bucket pra pipa e não pra balde. É basement, bread and bucket. Então seria porão, pão e balde. Mas pipa acabou sendo a escolha mais acertada aí. Sim. Bem, tá. Aqui então agora eu vou falar um pouquinho sobre um Q&A, né? Perguntas e respostas que o Patrick fez com leitores. Deixa eu ver. Isso aqui tá publicado no site da Thor, da editora Thor. Não é o Thor, Deus do Trovão, é T-O-R. A gente pode deixar o link. Também não é o navegador da Deep Web, tá, gente? Isso aí eu nem sabia. Nem sabia eu. Não, olha só. Ó. O Bruno contrata assassinos. Né? Upsi! Isso aqui foi publicado em 17 de maio de 2012. Então foi logo depois de sair O Temor do Sábio. Então esse spoiler tá por aí já faz muito tempo. Né? Não é um crime a gente falar sobre ele. Mas o Patrick foi perguntado o seguinte, por um leitor, né? O que são os hereges Mender? Não me lembro como isso foi traduzido no Temor do Sábio, mas deve ser menderianos, suponho. Eles estão relacionados com Menda, de quem o Telo é filho? Pergunta 2. Pergunta 3. O Trappist é um discípulo de algum cisma da igreja de Telo? Pergunta 3. Tem alguma relação entre Menda, os menderianos, os hereges menderianos, e os Menders que nós vemos na história dos Tinkers, dos latoeiros? Né? Isso é mencionado lá pro Temor do Sábio, a gente pode voltar nisso quando a gente estiver falando. O meu foco aqui é o Trappist mesmo. E aí o Patrick responde: era noite novamente. Eu estava respondendo uma pergunta, e era uma pergunta em 4 partes. Vamos quebrá-la. 1. Os menderianos são um cisma religioso da igreja de Telo. É mais ou menos como como é que é em português isso? Os Arian Christianity é ariano mesmo? É ariano? Porque não tem nada a ver com arianos no sentido de etnia, tá? A gente tá falando aqui de um cisma religioso da igreja católica na Idade Média. E daí ele diz então que, né, esses menderianos são mais ou menos como isso, é uma divisão, é um cisma, são vistos como hereges pela igreja central de Telo. Aí depois se eles estão relacionados com o Menda, de quem o Telo é filho, e aí o Patrick diz: muito bem, boa sacada. Pergunta número 3. Trappist é um discípulo de algum cisma do telinismo? E aí o Patrick responde: sim. Eu não sei como diabos você descobriu isso, mas sim, ele totalmente é. Pontos extras pra você. E
E aí a última pergunta é sobre a relação entre Menda, os Mender e os outros Mender. Ele diz, e só. Melhor não responder. De qualquer maneira, então aqui a gente tem um pequeno spoiler sobre a natureza do Trappist, né? Ele então é um dissidente da igreja. Ele me lembrou um pouco os moldes franciscanos, né? Sim. Caridade, humildade e tal. Uhum. O Trappist, se eu não me engano, ele anda de pé descalço, né? É. Sim. Então tem muito disso. Lembra também a galera lá que aparece no Festim dos Corvos, no Martin. Os pobres irmãos. Isso, os pobres irmãos. Nossa, pra eu esquecer uma coisa do Martin meu Deus do céu. Tá. E também nesse mesmo capítulo aqui do Trappist é mencionado um outro personagem, que é o Duque de Gibea. Eu dei um Ctrl F nos dois livros pra lembrar exatamente onde ele já tinha sido mencionado, porque ele é o cara que aparentemente fazia experimentos, ele sequestrava pessoas e torturava. É por isso que o Kvof lembra dele quando entra no porão do Trappist e vê o menino lá, o Tenny, preso. E aí ele lembra do Duque de Gibea. Ele até fala isso, né? Como? Ele até fala isso nesse trecho. Isso. Não, mas então, o que eu queria dizer é que a outra menção desse cara já é no Temor do Sábio, quando o Kvof tá lá no arquivo, e aí ele lembra que... Ele suspeita que esse Duque de Gibea possa ser um Amir. Ah, sim. Olha, isso não lembrava. Nem eu. Pois é. Também não. Bem, do capítulo 21 que eu tinha de spoiler era isso. Vocês têm alguma coisa do 22? 22 eu tenho. Então vai lá. Depois você leva uma coça, né? Bem feia. E ele desmaia. E aí ele fala que no meio do delírio ele imagina a morte sobre a forma de um grande pássaro com asas de fogo e sombra. Certo? E aí isso me pareceu familiar, então eu dei um Ctrl F e no capítulo 28, quando ele vai escutar a segunda história do Scarpe, que é quando o Selitos está conversando com o Aleph e Telo para se vingar do Chandriano, o Aleph concede poder para os Selitos e para uma série de pessoas que têm umas características muito engraçadas, que ele fala, que parecem tipo um Chandriano do bem. Não sei se vocês lembram. Sim. Então, aí quando o Aleph toca o Selitos e as outras pessoas, eles ganham asas e, por incrível que pareça, são asas de fogo e sombra. Nossa, Olha. Asas de ferro e cristal, asas de pedra e sangue. Então, uma dessas pessoas pode ser uma espécie de anjo da morte. Olha. Eu nunca Que ia massa. perceber isso, mas parabéns. Mais alguma coisa, pessoal? Não é, mas é exatamente nessa linha também que falam também que exatamente esse cara esse casal que ajuda o Kvof era exatamente esses anjos, assim, e que eles estavam, tipo, apesar do evento dele estar fantasiado do Encanes e tudo mais, eles estarem fugindo de Telo pelo evento, eles também estariam fugindo de alguma outra coisa que pudesse complicar eles. Tanto que eles falam que se a gente for pego, se a gente demorar, a gente vai ficar atolado de neve, não sei o que, e vão pegar a gente. E o delírio deles levando direto a isso já tem a teoria de que eles seriam um desses anjos ou até mesmo um Amir. Eu acho que não. Porque a impressão que eu tenho é que ele teve esse delírio antes. Então quando eles chegaram, tipo, ele tava praticamente morrendo. Tava praticamente sendo levado. Então quando eles chegaram, eles meio que afastaram isso. Entendeu? Eles quebraram eles quebraram o que tava acontecendo acho que ali. eles só estavam fugindo por causa do evento só. Eu também acho. Tipo, até ficar preso na neve. São só teorias que eu já li. Não, sim. Mas Então. pode ser também, vai que
É interessante porque esses dois personagens, eles são nomeados, né? Eles são importantes o suficientes pra serem as pessoas que salvam o Kvolf. Eles têm nome e eles nunca mais aparecem. Sim. Até agora. Sim, a gente tem mais um livro aí, né? Mas é por isso que essa cena sempre me deixa tão intrigado, assim, tipo, tá, e aí? Né? Qual é o significado dela? Sim. Mas, enfim. Algo mais? Não sei, voltando nesse negócio do pássaro, eu não sei se no próximo capítulo, quando ele tá no telhado delirando, se ele pensa nisso de novo. Eu não cheguei a reler, mas eu sei que ele tem uns delírios muito loucos com a morte. Mas acho que é só isso. É isso? Eu acho que Então não tem muito spoiler nesse capítulo, não. Não tem mesmo. Só achei engraçado também o nome da taverna que ele encontra ser o Homem Risonho. Depois ficou tudo errado. E ter os doceiros. Que fica com um sorriso branco. O papadoce. Então, na verdade, não é um homem sorridente, é um homem drogado. São os papadoces. Curioso mesmo. Muito bem, então esse foi o nosso episódio 8. Se vocês quiserem se comunicar com a gente aprecia muito. A gente teve bastante retorno desses últimos episódios, inclusive o nosso episódio 6, que foi o último lançado no dia que a gente está gravando isso, teve uma repercussão muito legal. Desde o episódio 2 ele foi o episódio que teve mais reações imediatas, talvez por ele ser bem impactante, né? A gente tava falando sobre Mas anyway, Rayane, como é que faz para se comunicar com a gente, então, quem quiser falar, sejam críticas, elogios, sugestões, de todo tipo. Se vocês quiserem falar, contar qualquer coisinha, vocês leram alguma coisa, acharam interessante, pode botar lá. Alguma coisa que vocês acharam que a gente deixou de falar, enfim. Mas vocês podem achar a gente no Facebook, na página Os Quatro Cantos, está lá. No Twitter, que é Os 4 numeral e Cantos, o nosso user. No e-mail, que é podcast osquatrocantos, @gmail.com. A gente também está nas plataformas, no SoundCloud, no Spotify, no... Como é o nome do outro? Instagram. Também. Nós estamos no Instagram também, é verdade. Eu acabo esquecendo. O Instagram também. é podcast Os Quatro Cantos com 4 numeral. Segue lá, gente. Isso aí. Então, 4 numeral, só pra vocês ficarem situados, é no Instagram e no Twitter. No e-mail, no Facebook, tudo é escrito por extenso. E eu acho que é isso. Então, qualquer coisa que vocês queiram falar, dicas, críticas, sugestão, curiosidade, teoria, pensamento avulso que veio na cabeça de vocês, pode comentar lá, fica à vontade. Então é isso, a gente vai estar de volta em breve com o nosso episódio 9, que a gente vai comentar dos capítulos 23 ao 25. Então continuem com a gente aí, muito obrigado. Até mais. Obrigada, gente, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente, até. Tchau. Falou.